E aí, gente, bom dia, pessoal do primeiro ano. Olha só, nós vamos continuar na nossa jornada de trigonometria. Veja aí, é a nossa segunda aula aqui via web, mas nós temos o seguinte, ó. Estamos no livro 2, capítulo 6, ainda no livro 2, ainda não acabamos, né? Observa aí que, se não me falha a memória, ainda tem mais um capítulo, né? Vamos aos pouquinhos, porque nós temos... esses primeiros capítulos são os mais importantes. Vocês vão ver mais adiante, tem alguns capítulos muito pequenos que a gente pode juntar, agrupar e ser um pouco mais rápido, mas a nossa preferência é por esses primeiros capítulos, porque eles são a base de tudo do que a gente vai estudar durante o resto do ano, tá ok? Então, o capítulo 6 traz como tema as relações trigonométricas. Então, o que é que nós vamos ver nessas relações trigonométricas? O seno, o cosseno e a tangente na circunferência trigonométrica. Hoje nós vamos ver o seno e o cosseno, como é que eles se comportam, aonde é que você pode encontrar o seno e o cosseno na circunferência trigonométrica. A tangente vai ficar para uma outra aula, certo? Mas observe que seno e cosseno, sempre que a gente falar de seno e cosseno, são os principais. Todas as outras funções que vão aparecer mais adiante vão depender do seno e do cosseno. Então, esse é o básico, é esse que você precisa aprender com toda certeza, ok? Então, observe o seguinte, a nossa primeira ideia é seno e o cosseno na circunferência trigonométrica. Então, vamos com calma lá. Ó, imagina um arco AP, que a gente colocou aqui, ó, de A até P, cuja medida é alfa, esse ângulo alfa. A gente chama seno, cosseno e seno, a abscissa e a ordenada desse ponto. A gente vai observar isso como se fosse sendo um plano cartesiano onde você precisa de um ponto. Veja, para a gente representar esse ponto, eu preciso da abscissa e da ordenada, certo? Então, o ponto P, ele vai ser formado por uma abscissa e a ordenada. E a abscissa sempre vai ser o cosseno, a ordenada sempre o seno. Resumindo, de um jeito mais simples para a gente pensar, o seno sempre vai ser encontrado no eixo Y e o cosseno no eixo X. Inclusive, a gente costuma chamar de eixo do cosseno o eixo X ou o eixo da abscissa e eixo do seno ou o eixo Y, o eixo das ordenadas, certo? Então, seno sempre na vertical, cosseno sempre na horizontal, tá legal? E todos os pontos que aparecerem, você vai ter sempre primeiro o valor do cosseno, depois do seno. Digamos que aqui seja 1/2 e raiz de 2 sobre 3, ou raiz de 3 sobre 2. O que é que nós temos? Primeiro o cosseno, depois o seno. Ou seja, isso aqui é o valor do seno para esse ângulo e aqui o valor do cosseno para esse ângulo. Beleza? Ok? Então, veja só, um exemplo do que eu falei aqui. Ó. No primeiro quadrante você tem um ponto aqui, um ângulo alfa, o valor do cosseno está aqui, o valor do seno vai estar aqui. Então, esse ponto vai ser o seno e o cosseno, observando que no primeiro quadrante o seno e o cosseno são positivos, tá? Ok? Relembrando aqui da circunferência trigonométrica, você vai ter os 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Cada quadrante tem 90 graus, né? 0, 90, 180, 270, 360. Isso pode vir representado também em radianos, que aí seria 0 radianos, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Não é? Tanto faz graus como radianos, a gente vai usar os dois, mas dá-se uma certa preferência pelo radianos, que é o mais utilizado nas funções trigonométricas. Mas isso aqui é apenas para mostrar o seguinte: você tem o cosseno no eixo X, está aqui verdinho, o seno no eixo Y, e os dois formam um ponto, certo? Como eles vão estar em alguns desses quadrantes, a gente vai ter sempre alguns valores, alguns sinais para o seno e para o cosseno. Nesse caso aqui, o seno e o cosseno vão ser positivos. No final, a gente vai falar sobre os sinais, como a gente encontrar se o seno e o cosseno são positivos, negativos, como é que eles se comportam, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que aprender aqui, os valores notáveis do seno e do cosseno. Eu estou colocando os dois, vocês vão observar na apostila de vocês que eles separaram um pouco o seno e depois o cosseno para ficar mais fácil de entender, mas eu prefiro que vocês vejam os dois ao mesmo tempo, até porque, como é um ponto, o ponto precisa ter dois valores que vai ser exatamente, respectivamente, o cosseno e o seno. Então, observe o seguinte, ó, isso aqui é 0 graus ou 0 radiano.
Então, o cosseno vai ser 1 e o seno é 0. Veja que esse ponto aqui, lembre que isso aqui é uma circunferência trigonométrica, o raio é 1, certo? Então, o cosseno é 1, o seno é 0. Aí, ó, chegamos em 90 graus. O que acontece em 90 graus? O ponto aqui é 0 e 1. É 0 no seno, que é o valor do y, e 1, 0 no cosseno, que é y, e 1 para o seno, que é exatamente esse valor aqui. Então é 0 e 1. Quando nós chegamos em 180 graus, olha o que acontece. O cosseno, ele passa a ser menos 1. Por quê? Esse raio aqui é 1, só que aqui é 1 do lado esquerdo, é negativo. Lembre que o cosseno é o eixo x. O x é positivo na direita, negativo na esquerda, certo? O y é positivo acima, negativo abaixo. Então, observe o seguinte, quando você chega aqui em 180 graus, nós temos que o cosseno é menos 1 e o seno é 0, tá? E aí, nós voltamos para cá, ó, descendo. Quando chegamos em 270 graus, ou 3π/2, esse ponto aqui vai ser 0 no cosseno e menos 1 no seno, porque, ó, está abaixo, o raio aqui é 1, mas aqui é menos 1, porque é negativo o fato do eixo y ser negativo lá embaixo. Observe que com isso, nós temos os valores do seno e do cosseno para mais 5 valores. Além daqueles que a gente já conhecia como 30, 45 e 60 graus, agora nós vamos ter que aprender mais 5 valores, que são o seno, o cosseno e, mais tarde, por tabela, a tangente de 0, 90, 180, 270 e 360. Tá? Tá aqui. Ok? São esses pontos aqui. Uma forma de você lembrar é isso aqui. A outra é essa tabela aqui que eu coloquei. Veja, nós temos aqui os 5 valores que nós precisamos lembrar: 0, 90, 180, 270, 360 e os valores do seno e do cosseno. Observe que os valores são os mesmos: 0, 1 e menos 1, só são esses 3 valores. Mas eles, em nenhum momento eles são iguais. Veja, onde o seno é 0, o cosseno não é, certo? É 1 ou menos 1. Aonde o seno é 1 ou menos 1 é que o cosseno é 0, tá? Então, arranje uma forma aí de vocês lembrarem sempre desses valores. Por exemplo, o seno vai ser 0, 1, 0, menos 1 e 0. Ele alterna. O cosseno é 1, 0, menos 1, 0 e 1. Tá? Vamos voltar para aquela tabela lá, aquele gráfico, para ver se fica mais fácil a gente entender. Olha só. Algumas formas de você lembrarem. Primeira coisa que você tem que pensar é em um ponto onde o primeiro valor é do cosseno, o segundo é do seno. Então, o primeiro valor que vem é o do x, certo? Então, aonde é que o cosseno está? No eixo x, certo? Então, só nesse eixo é que o cosseno não é 0. Ou ele é 1 ou menos 1, dependendo da posição. Observe. O cosseno aqui, ó, é 1 porque é positivo, aqui é menos 1 que é negativo. Quando os valores estão no eixo y, o cosseno não está no eixo y, então ele é 0. Ó, observe que o cosseno, que é o azulzinho, ele aparece 0 sempre que o valor está no eixo y, que não é o eixo do cosseno, tá? Veja aí. Olha só. Olha só. O cosseno, onde é que o cosseno é 1? No eixo x. Onde é que ele é menos 1? No eixo x, lá atrás. Aonde ele é 0? No eixo y, certo? Agora, o mesmo raciocínio você pode ter para o seno. Onde é que é o eixo seno? É a vertical, certo? Então, quando você tiver valores para você calcular em 90 e em 270, o seno vai ser 1 ou menos 1, dependendo da posição. Veja que é o que está verdinho aqui. Tá legal? Então, aonde o seno, o valor estiver no eixo x, que não é o eixo do seno, ele vai ser 0. Tá? Veja que os valores verdes são 0 exatamente no eixo do cosseno. Ó, então, o seno vai ser 0 em 0, 180 e 360, porque ele estaria no eixo dos cossenos, e eu estou procurando o seno, tá? E ele vai ser 1 em menos 1 quando ele estiver no eixo seno. Fazendo um resumo para vocês entenderem melhor. Você tem que ter uma coincidência, que é o seguinte: a função seno com o eixo y. Então, quando há uma coincidência de você procurar um valor lá em cima ou embaixo, no eixo y, o seno vai existir ali, vai ser mais 1 ou menos 1. Quando não, ele vai ser 0. A mesma ideia serve para o cosseno. Eu estou procurando o cosseno, eixo x. Então, os valores que tiverem no eixo x, 0 graus,
360 ou 180, vai ser 1 ou menos 1, dependendo da posição. Os outros vão ser 0, certo? Então é isso que você tem que ficar ligado. Agora, a respeito, algo importantíssimo, é a respeito dos sinais das funções nos quadrantes, certo? Eu vou mostrar só um exemplo aqui, ó. Veja só, eu quero achar o cosseno de 30 graus, certo? Aí o cosseno no eixo X, eu vou buscar aqui, o que é que a gente tem? Raiz de 3 sobre 3, certo? Raiz de 3 sobre 2, desculpa. Agora, eu quero achar o seno de 30, aí eu vou buscar aqui, ó, 1/2. Veja que os dois são positivos. Por quê? Primeiro quadrante, os dois valores são positivos. Agora vamos pensar isso no segundo quadrante. Ó, 150 graus, por exemplo. O seno de 150 graus, você vem para cá, ó, aí o eixo, no eixo seno, ele é 1/2. Por que ele é 1/2? Porque, ó, a gente calcula, nós vimos na outra aula, no segundo quadrante, a gente calcula o que falta para 180 graus. O que é que falta para 180 graus? 30 graus. Então, o seno de 30 é 1/2. Agora, veja o que acontece com o cosseno. O cosseno vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque o cosseno é negativo. Observe o seguinte. O seno, ele permanece no segundo quadrante, é o eixo Y. O eixo Y é positivo aqui em cima. O cosseno é o eixo X. Então, no eixo X ele é positivo aqui e aqui. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, por isso que é menos raiz de 3 sobre 2. Um outro exemplo, só para a gente clarear um pouco, depois nas questões nós vamos exemplificar isso melhor. Veja só. 210 graus é terceiro quadrante, certo? Olha o que acontece. No terceiro quadrante você tem o seno aqui embaixo, menos 1/2. Por que ele é negativo? Porque o seno é negativo aqui embaixo, o y é negativo embaixo. O cosseno também é negativo, porque é do lado esquerdo aqui, ó, certo? Então a gente vai precisar saber desses sinais e voltar para aquela redução que a gente fez na aula passada, ok? Mas vamos lá. Ó, aqui um exemplo dos sinais para o seno e o cosseno. Eu já aproveitei e acrescentei a tangente, já que ela depende dos dois, tá? Então observe o seguinte. O seno é o eixo Y, certo? O eixo Y ele é positivo aqui para cima. Então, no primeiro e no segundo quadrante, o seno vai ser positivo. No segundo, no terceiro e no quarto vai ser negativo, certo? O que acontece com o cosseno? O cosseno é o eixo X, tá? O eixo X ele é positivo à direita. Então, no primeiro e no quarto quadrante, o cosseno vai ser positivo. No segundo e no terceiro vai ser negativo, como a gente viu naquele exemplo anterior, certo? A tangente por tabela, a gente pode achar de várias formas. A gente vai ver que a tangente é um eixo aqui do lado, tá? Mas a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, onde é que a tangente é positiva? Aonde o seno e o cosseno têm o mesmo sinal, ou seja, eles são positivos no primeiro e os dois são negativos no terceiro. E aonde eles têm sinais diferentes, o seno e o cosseno, a tangente vai ser negativa, tá? Mas vamos esquecer a tangente por enquanto. Vamos fixar aqui no seno e no cosseno, tá? Observe que existem dois quadrantes positivos, inclusive para a tangente, e dois negativos, tá? Então, se a gente souber, por exemplo, quais os quadrantes que eles são positivos, por tabela a gente sabe quais são os negativos, beleza? Então, existem duas formas de você lembrar sempre disso. Uma delas é você fazer logo essa circunferência e colocar esses sinaizinhos de mais ou menos. Agora, imagine o seguinte. Você coloca o seno correto aqui, depois coloca o cosseno na mesma circunferência. De repente você pode se confundir com os sinais, tá? Mas lembre-se, a gente vai arrumar uma forma de você lembrar bastante disso, mas lembre-se do seguinte: seno é eixo Y, então Y é positivo em cima, negativo embaixo. Cosseno é eixo X, à direita o cosseno é positivo, à esquerda é negativo. Sempre que for possível, a gente vai achar alguma forma de memorizar isso aqui, que a gente costuma chamar de síntese mnemônica. Para isso tem uma bem interessante, que é a seguinte, ó, é uma dica para memorizar esses sinais, certo? Você coloca essas letras TSC e abaixo das letras você coloca 1 sobre 3, 1 sobre 2, 1 sobre 4. O que é que significa isso?
TSC. TSC são as iniciais de tangente, seno e cosseno, tá? E o que é que são os números abaixo? Os números abaixo de cada letra representam os quadrantes onde eles são positivos. Por exemplo, a tangente vai ser positivo no primeiro e no terceiro. O seno, que a gente acabou de ver, é positivo no primeiro e no segundo. E o cosseno, que é positivo no primeiro e no quarto, certo? Eu coloquei até o sinal de positivo aqui do lado. Agora, beleza, tá aqui uma forma de você memorizar, mas como é que é? E se a gente trocar a posição das letras? E se a gente trocar a posição dos números? Não vai dar errado? Vai, e super errado. Para isso, tem uma regra melhor. Tem uma frase muito romântica, por sinal, que vai fazer você lembrar da posição das letras e dos números, certo? Olha só como é que você faz. Tenha sempre confiança de rezar um terço para arranjar um meio de levar alguém um quarto, fica tudo positivo, certo? Não é romântico? E esse levar alguém para um quarto é por conta de vocês. Por favor, não me comprometam. Relembrando, escrevam aí. Tenham sempre confiança de rezar um terço para arranjar um meio, de levar alguém um quarto, fica tudo positivo. Onde é que isso ajuda? Nós vamos conhecer, com essa frase, os quadrantes onde o seno e o cosseno e a tangente são positivos. Logo, os outros dois são negativos. Veja, por exemplo, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então, no terceiro e no quarto vai ser negativo. A tangente é positivo no primeiro e no quarto. Então, no segundo e no terceiro é negativo. Ok? Não esqueça, tenha sempre confiança de rezar um terço para arranjar um meio de levar alguém um quarto, fica tudo positivo. A gente vai acabar usando isso muitas vezes. É super importante essa coisa dos sinais para os cálculos que nós vamos fazer à frente, tá? Então, isso a gente vai voltar a bater nessa tecla e com certeza vocês vão memorizar, beleza? Ok? Agora, continuando, vamos para... Olha só, vou aproveitar aquele mesmo quadro para a gente fazer um exercício rápido. Por exemplo, 210 graus. Por exemplo, 210 graus está no terceiro quadrante. Aí olha só como é que a gente vai calcular. Terceiro quadrante, o cosseno é negativo, certo? Lembra lá da regrazinha? Abaixo do C de cosseno tem 1 e 4. Significa que ele é positivo só aqui e aqui, primeiro e quarto quadrante. Então, no terceiro ele é negativo, não é? Então, o que é que acontece com 210? 210 passou de 180, a gente calcula o que passa de 180. Então, o que passa de 180 são 30 graus, né? 210 menos 180 dá 30. Então, o cosseno de 210 vai ser igual a menos cosseno de 30. Por que menos? Por causa do quadrante. Então, por isso que fica menos raiz de 3 sobre 2. E o seno é a mesma coisa? Olha só, vamos para o quarto quadrante, por exemplo. 330 graus. 330 graus é quarto quadrante, tá aqui. Aí o que acontece com o seno? Ó, ele é negativo. Por quê? Observe lá na regrazinha que a gente deu, ó, abaixo do seno tem 1 e 2. Significa que o seno é positivo no primeiro e no segundo, então no quarto ele é negativo. Então, 330 graus, o que é que você faz? Você calcula o que falta para 360 graus, faltam 30, não é? Então, a gente vai calcular o seno de 330 vai ser menos, porque aqui embaixo ele é negativo, menos o cosseno de 30, menos o seno de 30, desculpa, e o seno de 30 é negativo, ok? Vai ficar menos 1/2, tá aqui, ok? Beleza? Então, vamos para as atividades que estão lá na página 14. Nós temos as atividades na página 14. Existem algumas atividades repetidas, muito próximas. Então, nós vamos escolher aquelas mais interessantes. Tá legal? Ok? Então, vejam aí, ó. Na página 14, nós temos a primeira questão. E ela foi dividida em 2 itens. O primeiro item tem 4 letras. Eu vou fazer 2 delas porque as outras 2 são semelhantes. Eu dou só a resposta para vocês. Tá ok? Então, primeiro item, letra A. Observe que você tem aí. Determine cada seno a seguir. Então, nós temos seno de 420 graus. Como é que a gente vai calcular o seno de 420 graus? Nesse caso, ele dá mais de uma volta. Certo? Ó, esse seno aí vai ser, se você dividir
ou retirar 420, você retirar 360, o que é que vai sobrar? 60 graus. Então esse seno é igual ao seno de 60. Lembre que esse 60 que nós obtivemos aqui, ó, é o que a gente chama de menor determinação positiva, que foi calculado na aula anterior. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é a nossa resposta. Tá? Tá aí. A letra A foi simples, direta. Tá legal? Agora, e a letra B? Como é que a gente vai fazer a letra B? Na letra B, nós temos o seguinte: seno de 13π dividido por 4. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Quanto é que é o seno de 13π sobre 4? Lembrem que nós já trabalhamos com isso. A gente tem que achar a menor determinação positiva para isso aqui. Uma das saídas seria transformar em graus e depois achar a menor determinação positiva. Mas eu vou relembrar aqui abaixo como é que a gente fez isso. Olha só. No caso, 13π sobre 4. Lembra que a gente fez assim, ó. A gente vai dividir esse 13π sobre 4 em duas frações de mesmo denominador. E a gente vai procurar um número mais próximo de 13 que seja divisível por 4, que seria 12. Só que 12 dividido por 4 dá um número ímpar, dá 3. E há a necessidade de ser par. Então teria que voltar lá para trás e a gente ir para 8π. Lembre que 8π é 8 dividido por 4 dá 2, ok? Então, se eram 13π e eu coloquei 8 aqui, quanto é que sobraram para completar os 13? 5π sobre 4, né? Certo? Aí isso é a menor determinação positiva. E aí, a gente vai dizer que o seno de 13π sobre 4 é exatamente igual ao seno de 5π sobre 4. Agora, é interessante que a gente transforme esse 5π sobre 4 em graus, porque é mais fácil a gente localizar quadrante e tudo mais. Beleza? Então, vamos fazer aqui abaixo. Quanto seria 5π sobre 4? Veja, vai ser 5 vezes 180, que é o valor do π, dividido por 4. Ou 5 vezes, se eu dividir 180 por 4, dá 45. 5 vezes 45 dá 225 graus. Então, resumindo, nós vamos ter que o seno de 13π sobre 4 é igual ao seno de 225. Aí a gente vai voltar para a aula anterior e para o que foi visto hoje, juntando todas as duas aulas. Veja só. Primeira coisa que a gente vai fazer é localizar o quadrante. Veja. Localizando o quadrante, que é o seguinte. 225 é terceiro quadrante. Observe que ele está um valor maior do que 180 e menor do que 270. Então é terceiro quadrante. Como é o valor do seno no terceiro quadrante? Aí você olha aquela regrazinha, ó. Tenha sempre confiança de rezar um terço para arranjar um meio, de levar alguém um quarto e fica tudo positivo, não é assim? A brincadeira é essa. Aí, ó, abaixo do seno tem 1 e 2. Significa que o seno é positivo no primeiro e no segundo, então no terceiro ele vai ser negativo. Ou seja, isso aqui vai ser menos o seno de alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Veja, 225 dá no terceiro quadrante. Lembra daquela regra que nós fizemos na semana passada, na aula passada? Que, ó, FPF. O que é que significa? Que a gente até brincou aqui, fui para a feirinha, então eu fui para a festa. Esse terceiro quadrante tem um P, é o que passa. Então, 225 é o que passa de 180 graus. Então, passam 45 graus, né? Se você fizer 225 menos 180, vai dar exatamente 45 graus. Então, vai ser menos o seno de 45, que é menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Beleza? E essa foi a resposta da letra B. As letras C,
as letras C e D são semelhantes. Veja, a letra C é semelhante a essa que a gente viu aqui, não é? A gente faz do mesmo jeito, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, essa é a resposta. E a letra D é o seno de menos 150. Só lembrando que menos 150 é no quarto quadrante. Então, se você faz... Desculpa, é terceiro quadrante. Então, para você saber quanto é isso, a menor determinação positiva, você faz 360 menos 150 e aí você vai ter 210. Então, você vai calcular o mesmo que o seno de 210, ok? Até no slide que a gente mostrou aí tem esse valor. Então, você vai encontrar como resposta menos 1/2, tá? Veja que no terceiro quadrante o seno é negativo. Perfeito? Muito bem. Então, vamos à segunda questão. Olha só. Assim como a segunda questão, a segunda e a... Desculpa, a segunda questão não, o segundo item, né? Eu me atrapalhei aqui. Ainda não é a segunda questão. Segundo item. Afinal de contas, são 2 os itens, né? Eu citei antes. No segundo item, nós temos inclusive uma questão parecida com essa, que é a terceira. Então, resolvendo isso, a gente resolve a terceira questão. Veja, sabendo que x pertence ao intervalo de 0 até 2π e sendo seno igual a menos raiz de 3 sobre 2, calcule o valor de x. Veja, nós temos o seguinte, que x pertence a esse intervalo de 0 até 2π, ou seja, esse x está na circunferência de uma volta, e que o seno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, na verdade, eu quero saber quem é x, ou seja, quem é esse ângulo. O que nós estamos fazendo aqui é resolvendo uma equação trigonométrica. Mais adiante, um capítulo mais à frente, eu não me recordo qual o capítulo, nós vamos estudar exatamente essas resoluções de um jeito mais aprofundado. Mas aqui já dá para a gente fazer o seguinte, ó. Primeiro passo é você localizar na circunferência trigonométrica onde é que fica o eixo do seno. Veja, o eixo do seno é exatamente esse eixo aqui, ó. O eixo vertical, seno. Aí lembre, aí você olha o sinal. Onde é que o seno é negativo? Porque aqui está seno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então ele vai ser num local onde ele é negativo. Onde é que ele é negativo? Se ele é o eixo y, é negativo embaixo. Então significa que você vai ter uma solução no terceiro quadrante e uma solução no quarto quadrante, certo? Você vai ter que achar 2 arcos cujo resultado dê exatamente menos raiz de 3 sobre 2 e serão 2 arcos maiores do que 180 e menores do que 360. Como é que você vai fazer? Bom, uma dica é a seguinte. Vamos fazer a seguinte montagem. Vamos imaginar assim, que eu tiver seno de y igual a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, se ele fosse positivo no primeiro quadrante, qual seria o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2? 60 graus, não é assim? Certo? Porque o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí qual é o nosso problema? É que ele está no terceiro quadrante. Aí o nosso primeiro resultado está aqui no terceiro quadrante. Vamos colocar, ó, significa que passou 60 graus. Passou de 180. Então, a resposta no terceiro quadrante você vai fazer assim. O valor de x vai ser 180 mais 60. Quem é o 60? Esse valor que você achou anteriormente, como se fosse o primeiro quadrante. Então, 180 mais 60, 240 graus. Ou seja, o valor de x é 240 graus. E no quarto quadrante, como é que a gente faria? Dá para fazer desse jeito? Dá. Mesma ideia. Veja, olhando lá na circunferência. Ó, 60 graus estaria aqui, ou seja, é o que está faltando para completar 360 graus. Beleza? Então, observe como é que você faria. O valor de x seria 360 menos 60 graus, certo? Que é o que está faltando. Então, daria 300 graus. Ou seja, como resposta, nós teríamos o seguinte, ó, como resposta, o valor de x é 240 graus ou x é 300 graus, certo? Resumindo, você vai ter que achar um valor no primeiro quadrante que corresponda àquele ângulo, certo? E depois você extrapola para o quadrante
os quadrantes onde tem possíveis respostas. Então, nesse caso, a gente pode antecipar a resposta da terceira questão. A terceira questão tem o cosseno e o cosseno é positivo. Por exemplo, o cosseno de x é igual a 1/2. Então, onde é que o cosseno é positivo? No primeiro, você vai ter resposta no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Aí você vai observar que as respostas são as seguintes. Os valores de x no primeiro quadrante, o ângulo cujo cosseno é igual a 1/2 é também 60 graus. E no quarto quadrante vai ser 360 menos 60, né? Como a gente fez na questão anterior. Então, 300 graus. Essa é a resposta da terceira questão, já antecipando aí para vocês, certo? Uma vez que ela tem a mesma ideia desse segundo item. Então, vamos para a segunda questão, que tem uma ideia diferente, tá? A segunda questão é mais uma expressão. E assim como ela, você tem a quinta, tá? Então, eu vou fazer a segunda, que dá um pouco mais de trabalho, e aí eu dou a resposta da quinta para vocês. A gente depois pode tirar alguma dúvida caso vocês não entendam. Então, vamos lá. A segunda questão diz o seguinte. Qual o valor da expressão a seguir? A expressão é a seguinte, ó. A igual a seno de x sobre 2 menos 3 vezes o seno de 2x mais seno de 3x, tudo dividido por 4. Veja que esse 4 não está abaixo do 3x, e sim da função. Para x igual a π sobre 2 radianos. Lembrando, é melhor transformar isso em graus, porque fica sempre mais fácil trabalhar com graus. Então, π sobre 2 vai ser 180 dividido por 2, que é 90 graus. Então, o que acontece? Como isso é uma expressão algébrica, o que é que nós vamos fazer? Aonde houver x, a gente substitui por 90. Depois a gente faz os cálculos, tá? Então, a gente vai multiplicar ou dividir até ficar o seno de algum ângulo e a gente vai procurar naquelas tabelas já conhecida por nós. Então, seno de 90 dividido por 2, menos 3 vezes o seno de 2 vezes 90, mais o seno de 3 vezes 90 dividido por 4. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Seno de 90 dividido por 2 dá 45. Menos 3 vezes o seno de 2 vezes 90, 180 graus. Mais o seno de 3 vezes 90, então dá 270, tudo dividido por 4. Não é o 270 que é dividido por 4, vai ser o valor dele dividido por 4, tá certo? Então, vamos lá. Resolvendo cada um por partes, como faria o Jack Stripador. Veja só, o método Jack Stripador por partes, lembram? Seno de 45, qual o valor dele? Raiz de 2 sobre 2. É só olhar naquela tabelazinha que a gente já falou com vocês lá nas primeiras aulas. Menos 3 vezes. Seno de 180, quanto é que vai ser? Aí vai cair a aula de hoje. Observe. 180 graus está em que eixo? Está no eixo X. O eixo X é o eixo do cosseno. Como eu quero o seno, ele é 0. Porque não há coincidência. Veja. O 180 está no eixo dos cossenos e eu quero o seno, então não é o mesmo eixo, tá? Então é 0. Mas, olha só o outro exemplo aqui. Seno de 270, mesma coisa. 270 está no eixo X, no eixo Y, desculpa, no eixo Y. E o seno está no eixo Y, então há uma coincidência aí. Significa que o valor daí vai ser 1, só que 270 é lá embaixo. E embaixo é negativo, então vai ficar menos 1 dividido por 4, certo? Então nós vamos ter o seguinte, raiz de 2 sobre 2, menos 3 vezes 0 dá 0, mais vezes menos dá menos, então menos 1/4, beleza? E para resolver isso aqui, lembrando que, como diz o professor Alexei, o zero não infrói enquanto ibrói, a gente vai ter assim, ó, raiz de 2 sobre 2, menos 1/4. Só que eu não posso deixar essa resposta assim. Eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum, que é o próprio 4. Então, eu divido 4 por 2 e multiplico pela raiz de 2. 4 por 2 dá 2, vezes a raiz de 2, 2 raiz de 2, menos
4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. E a resposta é esse número feio aqui. Tá? 2 raiz de 2 menos 1 sobre 4. Beleza? Assim como essa segunda questão, nós temos a quinta, que tem uma expressão semelhante a essa. Observe. Determinar essa expressão. Você vai substituir esse π por 180, fazer os devidos cálculos. No final das contas, você vai obter como resposta 3 menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Na nossa aula de dúvida, a gente pode tirar dúvida a respeito dessa questão. Tá? Mas tentem fazê-la. Assim como as questões de proposta que vocês têm, que são muitas questões parecidas com essa expressão que a gente acabou de fazer. Ok? Então vamos lá. E a quarta questão, a última questão que nós vamos fazer, é a quarta, que é bastante trabalhosa pelos números serem tão grandes e envolver tudo que a gente estudou até hoje. Veja só. Determine o valor da expressão. Aí essa expressão ela está bem assim, ó. Cosseno de 2.460 graus vezes o cosseno de 1.110 graus dividido pelo cosseno de 2.205 graus. Ok? Aí, ó, os valores tão grandes quanto esse, como é que a gente vai fazer? Veja só, a gente vai fazer a menor determinação positiva como a gente fez nas aulas passadas, aqueles tais de arcos côncavos, ó. Você vai pegar 2.460 graus, dividir por 360, tá? Então isso vai dar 6, ok? 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, 1, 3, 3 vezes 6, 18, mais 3, 21. Ok? Aí, ó, quando você subtrair, isso você vai ter 300 graus. Então, isso significa que o cosseno de... Vamos colocar aqui. Cosseno de 2.460 vai ser igual ao cosseno de 300 graus. Depois a gente reduz isso, tá? Vamos ao outro. 1.110 graus. Mesma brincadeira. Divide por 360 graus. Você vai obter 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. 1, 10. 1.080. Quando você subtrair isso aí, dá o quê? 30 graus, né? 30 graus. Então, significa que o cosseno de 1.110 graus é igual ao cosseno de 30 graus. Beleza? E, para finalizar, usando a mesma técnica, a mesma tática, 2.205 graus, quando você divide por 360, vai dar o quê? 6 vezes de novo. A gente vai obter 6 vezes 360, 2.160, como a gente viu lá em cima. Quando eu subtrair, eu vou obter 45 graus. Ou seja, o cosseno de 2.205 é igual ao cosseno de 45 graus. Beleza? Bom, vamos lá. Como eu falei, essa questão é a que dá mais trabalho. Então, vamos para o resultado final. Lá naquela expressão, lá em cima, a gente agora pode substituir o cosseno de 2.460 pelo cosseno de 300 graus, vezes o cosseno de 1.110 graus pelo cosseno de 30, que foi o que a gente obteve aqui. E o cosseno de 2.205 graus pelo cosseno de 45, que a gente obteve aqui. Cosseno de 45 graus. Agora, nós precisamos fazer as simplificações. Quer dizer, eu tenho que transformar esses cossenos todos em valores numéricos, tá? Como é que a gente vai fazer? Veja só. Vou pegar aqui uma parte, tá? Só o cosseno de 300, que é o que a gente não tem. Cosseno de 300. Primeira coisa que a gente vai fazer é localizar o quadrante, quarto quadrante.
No quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então vai ficar mais cosseno de alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É o que falta para 360, né? Então, 60 graus. Ou seja, isso aqui a gente pode transformar em cosseno de 60 vezes o cosseno de 30 dividido pelo cosseno de 45. Certo? Aí observe que a gente não pode sair multiplicando o cosseno de 60 vezes o cosseno de 30. A gente tem que achar os valores numéricos para depois multiplicar, certo? Então, cosseno de 60 é igual a meio vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido pela raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45. Então, resolvendo, multiplicando aqui em cima, uma vez raiz de 3 da raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Dividido pela raiz de 2 sobre 2. Aí como é que a gente divide frações? Conserva-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda, 2 sobre raiz de 2. Observe que dá para simplificar 2 e 4, né? Se eu dividir 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2, então vai ficar raiz de 3. Desculpa aí, um errozinho. Nós vamos ter raiz de 3 vezes 1 dividido por 2 vezes raiz de 2. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes a raiz de 2. Mas vocês sabem que não pode ficar raiz de 3 sobre 2, certo? Você não pode ficar com essa raiz de 2 no denominador, tem que racionalizar. Como é que a gente faz? Multiplica e divide pela raiz de 2. Então vai ficar assim, raiz de 3 sobre 2 raiz de 2 vezes, aí nós acrescentamos a raiz de 2 no numerador e no denominador, certo? E com isso a gente vai obter o seguinte, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Aqui embaixo vai ficar 2 vezes a raiz de 4. Como a gente sabe quanto é a raiz de 4, então vai ficar 2 vezes 2, ou seja, a raiz de 6 sobre 4 é a resposta dessa questão que é imensa, certo? É aquele tipo de questão que dá vontade da gente chutar se pudesse, tá? Beleza? Então, está aí a quarta questão, que foi a maior de todas elas. Não creio que você tenha nas questões de casa uma questão tão difícil assim, com um tamanho tão grande assim, mas tentem fazer as questões de casa e depois a gente vai tirar as dúvidas numa aula posterior. Beleza? Ok? Valeu, até a próxima.